Olá pessoal, vamos fazer o nosso estudo de hoje, essa segunda-feira, 18 de maio, e como leitura de abertura eu vou ler o texto Purificação Íntima, do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo Chico, ditado pelo Emmanuel. Aqui nós estamos na lição 18, que nos diz, cujo título é Purificação Íntima. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Cada homem tem a vida exterior conhecida e analisada pelos que o rodeiam, e a vida íntima, da qual somente ele próprio poderá fornecer testemunho. O mundo interior é a fonte de todos os princípios, bons ou maus, e todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos. Em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas, necessitadas de retificação. Mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal a ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra da elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. O apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava aos discípulos limpassem as mãos, isto é, retificassem as atividades do plano exterior, renovassem as suas ações ao olhar de todos, apelando para que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento no recinto sagrado da consciência, apenas conhecido pelo aprendiz, na soledade indevassável de seus pensamentos. O companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isso é trabalho para os de duplo ânimo, porque semelhante renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes. Então vamos fazer uma prece, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de estudo, agradecendo a Deus por mais um dia na nossa vida, mais um dia renovado de oportunidades, de experiências, de aprendizado, pedindo para que abençoe o nosso estudo dessa tarde de hoje, para que nos ajude a compreender as palavras que Kardec deixou, que Emmanuel deixou, e que nós possamos, nas nossas reflexões, ruminar o sentido desses textos e tentar aplicar eles na nossa reforma íntima. E assim pedimos permissão para iniciar o nosso estudo da tarde de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, esse preâmbulo do capítulo 28, né, que vai tratar das preces aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, ele na verdade ele vem como uma recordação para a gente, né, uma instrução, mas ao mesmo tempo uma recordação de como nós devemos fazer a prece, né? Ele não, como está dito aqui no texto, ele não vem como uma espécie de manual, né, ou de um roteiro a ser seguido, como se fosse uma receita de bolo, mas a principal mensagem que vem aqui é que a prece, né, a grande mensagem é que a prece ela precisa ser sincera. Então a prece não precisa ter palavras bonitas, não precisa ser feita num local específico, não precisa ser dita em voz alta. A prece pode ser feita em qualquer lugar, a qualquer momento, dentro de um trem, no meio da rua, no ponto do ônibus, dentro de casa, no silêncio, onde quer que seja, a gente pode fechar os olhos, elevar o nosso pensamento, né, a bons pensamentos, aos bons espíritos, e dali fazermos nossas preces de agradecimento, de pedidos, né, de pedidos de ajuda, de socorro. E eu acho muito interessante que lendo mais uma vez esse texto, a gente fica se lembrando, né, de quando a gente era pequeno, né, eu, por exemplo, coincidentemente eu estou num lugar aqui que foi onde a minha avó, quando eu era muito pequenininho, me ensinou o Pai Nosso. Eu estou exatamente no mesmo lugar aqui onde eu devia ter lá, ter uns 5, 6 anos de idade, ela me ensinou o Pai Nosso. E eu achava que o Pai Nosso era uma oração que bastava dizer, né, recitar, decorou,
disse, está pronto, está feita a prece, está feita a oração. E minha avó era uma pessoa que orava muito, né? Ela acordava cedo para fazer as preces dela, uma católica fervorosa. E o que eu vejo é que eu vejo assim, eu lembro da sinceridade, né, do fervor com que ela orava, né, eu tenho certeza, e ela pedia com certeza pela família inteira, né, aquela coisa, né, aquela senhora bondosa que ela sempre foi. E eu me lembro assim, hoje, né, refletindo sobre isso, a sinceridade dela, né, porque era uma pessoa assim muito boa, muito tranquila. E eu tenho certeza, eu sempre brincava com ela, vó, eu era adolescente já, eu falava, vó, reza aí para mim que hoje eu tenho prova, né, naquela dia que assim, ela tem mais prestígio lá com Deus do que eu. De fato até devia ter mesmo, mas era uma forma que eu tinha também de fugir à minha responsabilidade, né, não só a responsabilidade de estudar para fazer a prova, como a responsabilidade de fazer a minha própria prece. E eu fico pensando aqui que a gente tem tantas oportunidades de fazer a prece durante um dia, né? E a gente acha que para fazer uma prece tem que parar tudo que está fazendo, tem que se recolher. Claro que sim, é bom que a gente se recolha, é bom que a gente, né, fique numa situação um pouco mais de tranquilidade, mas a prece ela vem até de um olhar carinhoso que a gente dê para uma pessoa na rua, a gente... Né, a simples intenção de fazer alguma coisa pelo próximo eu já considero que é uma espécie de prece. Eu particularmente eu tenho o hábito de quando eu quero assim botar esvaziar meus pensamentos, mas na verdade limpar meus pensamentos, eu fico tentando pensar em pessoas que me transmitem paz, que me transmitem coisas boas, né? Não só aqueles parentes, aquela avó saudosa, o meu filho, mas eu gosto de pensar em pessoas que me fazem bem, né? E também em pessoas que não me fazem tão bem, mas que eu sinto que precisam de prece, que precisam de oração. Então eu, como professor, eu penso naquela aluna, né? Eu pensei agora especificamente até numa aluna, Duda, né, que eu olhava para aquela menina, aquela menina me transmitia uma paz, só de olhar para ela assim, né, curava o mau humor. E outros alunos, como o Mateus, né, agitadíssimos, e eu pensava assim, né, muitas vezes eu olhava para eles assim e ficava pensando, né, como que a gente pode fazer para ajudar eles. E hoje, eu acho que eu já até falei num estudo presencial, eu faço uma brincadeira com os meus alunos, que é uma forma que eu desenvolvi de fazer a prece, que eu faço aquela brincadeira de olhar, ficar um olhando para a cara do outro sem rir, né? E aí eu sempre ganho deles, porque na verdade eu aproveito aquele momento para fazer uma prece, para tentar dar um passe, né? Um passe ali neles ali sem me movimentar, né? Um passe espiritual. E aí eu brinco muito com eles assim, e quando eu olho para eles assim, eu fico olhando nos olhos dele e fico pedindo a Deus, pedindo aos bons espíritos, a Pestalozzi, que é a quem eu recorro muito, né, para que me ajude a ser uma referência positiva para aquelas crianças. E eu acho que a gente pode fazer isso, né? A gente pode, o tempo todo a gente pode fazer a prece. Tem aquela prece que a gente, né, que a gente esvazia os pensamentos e que as pessoas que têm o hábito de meditar têm até mais facilidade, né? Porque eu sei de pessoas que conseguem meditar dentro de um trem cheio, conseguem meditar no meio da rua, né, no ponto do ônibus, no meio do barulho, num estádio de futebol, conseguem fazer uma meditação e a gente pode desenvolver essa prática também. Eu não tenho essa habilidade, né, de limpar meus pensamentos de uma hora para outra assim, mas eu acho que a gente pode desenvolver esse hábito, né, para quem, por exemplo, tem dificuldade de se concentrar para fazer uma prece sincera, uma prece sentida, pensar naquela pessoa que precisa, né, não só naquela pessoa boa que te transmite coisas boas, mas também naquela pessoa que é difícil, né, que precisa que você mentalize ela de uma forma positiva. E mesmo sem palavras, eu acho que quando a gente deseja o bem ao próximo, quando a gente sinceramente deseja o bem, quando a gente está sinceramente pensando em como que a gente pode fazer para ajudar o próximo, pensando em tendo alguma ideia de fazer alguma coisa pelo próximo, isso para mim já é uma prece, né? Até porque a gente fica mais leve, né? Toda vez que a gente tem esse tipo de sensação, a gente fica um pouco mais leve.
E eu acho que, como diz aqui no estudo, né, no preâmbulo, não há palavras, não adianta a gente ter palavras bonitas né, termos difíceis e ter uma postura aí para um oratório. Não é necessário tudo isso, né? Basta que a prece seja sincera. Ela pode ser dita de qualquer forma, mentalmente ou com palavras, mas ela precisa ser sincera. Esse é o principal, né? Eu me lembro que uma vez também no velório do pai de um grande amigo, ele estava com aquele terço assim, ele ficou rezando várias Ave Marias. Eu não sei como é que faz aquilo, né? Acho que vai com aquelas contazinhas, ele vai passando de mão em mão, e quando acaba aquilo ali, parece que acaba o número. E aí na hora eu fiquei pensando assim, meu Deus, será que adianta ele ter que ficar contando, né? Quantas vezes ele vai rezar? Ele vai rezar a Ave Maria 25 vezes, 30 vezes, sei lá quantas vezes. Será que isso faz diferença para Deus? E aí depois eu pensando, eu cheguei à conclusão que sim, naquele momento fez diferença sim, porque ele estava com o coração sentido, o pai dele tinha desencarnado, estava ali naquele caixão, o corpo, e com certeza o coração dele estava doído e ele estava fazendo aquela Ave Maria com certeza com muita sinceridade, né? com muito amor por aquele pai que tinha partido. E eu acho que é por aí, né? Eu acho que a gente muitas vezes a gente não tem que ter uma forma de avaliar isso de maneira formal, né, com parâmetros formais. Eu acho que é isso. No momento que você fecha os olhos, independentemente se você está com um terço na mão ou se você está simplesmente, né, com as mãos vazias, o mais importante é o fervor com que você faz aquilo, com que você pede ou com que você agradece, ou com que você muitas vezes não pede nada, pede apenas força para enfrentar a sua dificuldade. Né? Quando você está doente, quando tem alguém da tua família doente, você pede, eventualmente você não pede a cura, mas você pede a força, como a nossa amiga Nancy sempre falava para a gente, né? Ela nunca pediu para ser curada, ela só pedia para ter forças para enfrentar o que ela precisaria enfrentar. Eu acho que nada pode ser mais ilustrativo de uma boa prece do que esse testemunho que a Nancy nos deu. A nossa eterna amiga lá, que com certeza está lá no plano espiritual, cuidando lá da nossa casa, do Alta de Souza, e cuidando de todos nós. Então eu acho que é isso, a gente precisa pensar, né, na prece, a gente precisa desenvolver o hábito de algumas vezes por dia dar uma respirada fundo, ter um bom pensamento, ter um bom, né, um momento de reflexão. E eu acho que isso acaba a gente desenvolvendo um hábito saudável, né, de estar sempre em prece, sem precisar de formalismos, sem precisar de palavras difíceis ou de rituais específicos. Eu acho que o mais importante é isso, a gente desenvolver a nossa prece de uma forma sincera e fazer isso como se fosse uma alimentação para o corpo, né? Alimentar o espírito, né? A gente precisa se alimentar de tempos em tempos, né? Para o corpo se manter saudável, a gente precisa alimentar o espírito de tempos em tempos, fechando um pouquinho os olhos, né? E tendo um bom pensamento, ou evitando aquele mau pensamento e pedindo a Deus que fique conosco, que nos inspire nossos atos, né? Deus, os bons espíritos, que inspirem nossos atos, inspirem nossas reações e nos deem forças, porque as provas virão, as expiações virão, e tudo que a gente precisa é de força para atravessar esses momentos difíceis, como a gente está atravessando agora essa pandemia, né, e vamos atravessar as consequências da pandemia que virão depois, com o desemprego e outras coisas. A gente vai precisar de muita força e principalmente a gente vai precisar mais do que nunca orar e vigiar. Orar no sentido de pedir pelo próximo, pedir por nós, e vigiar no sentido de ficarmos atentos a sempre buscarmos ajudar o próximo de alguma forma. Eu acho que é isso que essa leitura nos trouxe hoje. Espero ter contribuído e vou fazer uma prece final aqui, agradecendo a Deus, a Jesus, aos nossos benfeitores espirituais por esse estudo, pedindo para que nos ajudem, para que nos mantenhamos vigilantes, sempre que possível em prece, e que na verdade a nossa vida seja, na medida do possível, uma prece constante, no sentido de movimentos pela caridade, movimentos pela nossa reforma íntima e pela ajuda ao próximo. Que fique conosco, Senhor,
os bons espíritos, e que assim seja, graças a Deus.